Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Hoje é um dia muito especial, nós estamos aqui com a nossa amada irmã Camila Asnandes. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Lorena, a paz, queridos, a paz, meus irmãos. Queridos, a Camila, ela está aqui com a gente hoje, porque essa mulher tem um testemunho da parte de Deus para mim e para a sua vida tremendo. E ela está aqui hoje para compartilhar com a gente, né, Camila? Como que ela superou tudo isso, né, que ela vai contar em detalhes aqui para a gente, né? Essa situação que ela viveu e que ela pôde ver a mão de Deus operando na vida dela de forma tremenda, de forma magnífica. Então, eu vou passar a palavra para ela, para a gente poder ouvir como que foi tudo isso e como que ela está hoje. Né, Camila? Sim, né, Lorena? Eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Camila Asnandes. Eu sou casada com o Aguinaldo. A gente tem 2 filhas, né, que é a Ana Carolina e a Mariana. E esse testemunho hoje, para mim, está falando aqui, é um testemunho de gratidão. Hoje, nesse momento, o choro de 7 anos atrás, hoje eu choro ele com um choro de alegria. Foram, né, em dia 27 do 7 de 2013, Lorena, eu tive uma péssima notícia que ninguém quer ter. Né? A gente tem sonho, a gente tem planos. Eu estava no auge assim, que eu tinha mudado para um apartamento novo, eu tinha sonhos, eu tinha projetos. E, de repente, né, eu comecei a ficar mal e recebi um diagnóstico. E esse diagnóstico, eu quero falar para você que está aí. Não recebe ele como morte, porque a primeira coisa que vem na nossa mente é a morte. E eu pensava que era uma pneumonia, passei por vários médicos e, de repente, um diagnosticou. Né? E eu, assim, com vários sonhos, mas meu esposo, a gente tinha projeto, a gente tem projeto de vida. Mas eu creio que aquele momento não foi uma boa notícia. E você começou a sentir mal? Como é que foi? Assim, esse início, né, antes de receber esse diagnóstico? Foi assim, Lorena, eu pensei que eu estava com uma pneumonia, porque assim, eu fui em 2 médicos, e eles diagnosticaram como se fosse uma pneumonia. E eu sentia muita falta de ar. Mas eu pensei, como a gente tinha mudado para um apartamento há pouco tempo, eu falei, às vezes, que a gente sobe as escadas e pode ter sido isso. Mas, infelizmente, não foi. Aí vinha um cansaço e, junto com essa falta de ar, você começou a ficar preocupada. Eu comecei a ficar preocupada porque eu comecei a dar várias febres. E nisso, eu tinha feito uma laqueadura, 1 mês antes. Né? E a gente não queria mais filhos, era o nosso já propósito. Falei, vou fazer uma laqueadura. E meu tio chegou na casa da minha avó um dia e falou para mim, se eu fosse você, eu não fazia. Eu falei, quando ele saiu, eu não queria responder ele. Eu falei, mas eu não quero mais filho. Né? Vou fazer, eu estou bem. E a médica falou para mim, olha, se você não estiver tossindo, se você não estiver mal, dá para fazer. E eu fiz. Quando deu 1 mês, eu adoeci novamente. E a gente foi para outro médico. O médico falou para mim, isso aí é um bronquite e uma pneumonia maltratada. Tudo bem. Né? A gente foi para casa, vamos então tratar. Mas um dia, com o sol muito quente, eu falei, Deus, hoje eu não aguento mais essa vida. De idas e voltas. Eu falei, Deus, prepara um médico, prepara... Né, uma equipe, alguém para descobrir. Porque a gente entra naquele desespero, você fica com a sua alma, fica, né, eu estou indo, eu estou tratando, e o que é? A mente, ela começa a conjecturar, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e você sempre fica aflito sem saber o que é. Às vezes um médico faz algum diagnóstico errado, você quer agarrar naquele ali, porque você não quer nada pior que aquilo, né? Às vezes é um diagnóstico mais tranquilo, mas, no fundo, você sentia assim, que era algo maior? Lorena, no começo, eu não percebi tanto. Mas, depois, um dia, com o sol muito quente, eu deitada, e eu, debaixo de coberta, eu batia queixo. E eu liguei
para o Aguinaldo nesse dia. Eu falei para ele, se você não me tirar daqui hoje, eu vou morrer. Porque tanto mal que eu passava, tanto aquele mal-estar, e esse dia eu vi, assim, Deus começou a abrir as portas. A gente chegou nesse hospital e eu vi, assim, a mão de Deus mesmo. Esse médico veio e falou para mim, olha, as suas plaquetas estão todas baixas. Você está com uma infecção muito forte. Eu falei, e aí? Ele falou, olha, vamos investigar. E a gente começou, né, nessa investigação, e procurando, e faz exame daqui, faz exame dali, mas sempre aquele medo, né? A alma, ela sem paz, ela não é nada. Né? A mente sem paz, ela não é nada. Então, assim, às vezes a gente, não é que a gente perde a fé, mas eu falo que a igreja, nesse momento, é algo muito importante na nossa vida. E você, nesse período, estava firme, congregando? Como é que estava, assim, seu lado espiritual? A gente estava firme, a gente estava já, né, congregando tudo. E, assim, a gente teve um apoio, né, de vários pastores, de várias pessoas. Mas, assim, eu vi naquele momento que a primeira coisa, quando a gente recebe um diagnóstico sobre câncer, a primeira coisa que vem na nossa mente é a morte. E você tinha comentado do médico, né, que você estava deitada e chamou pelo Aguinaldo, e você falou, se não me tirar daqui hoje, eu vou morrer. Foi nesse dia que você foi nesse médico que você comentou, que começou a investigar, né, e falou que suas plaquetas estavam baixas. Ele que te deu, que seguiu o seu tratamento? Ele foi assim, ele foi uma ponte, né, ele foi uma porta. Aí eu fui nele e, através dele, ele me sugeriu um cirurgião toráx, que é o Dr. Jorge. Eu louvo muito pela vida dele, pelo o Dr. Glauco também. E aí a gente foi, né, ele foi investigando e ele falou para mim, olha, eu preciso de uma tomografia, urgente. Mas até entanto, né, eu confiava e eu pensava assim, isso aqui é uma pneumonia, vai passar. Ainda não tinha o diagnóstico, né, até aí? Até entanto não tinha. Foi quando fez a tomografia? Fez a tomografia e eu fui para um outro hospital. Mas chegando lá, eu falei assim, até para o meu esposo, eu falei, nossa, né, Aguinaldo, a gente está sendo tão bem tratado, né, aquele tanto de médico, tanto de gente. Eu falei, gente, né, nossa, que hospital, né? Mas, entanto, eu não sabia. E lá dentro, no outro dia, Lorena, que aí veio, né, o médico veio, chegou em mim, e o Dr. Glauco chegou e falou para mim assim, olha, eu não tenho boas notícias. E, nesse momento, eu falei para ele, não, então me passa, o que eu tenho, né? Ele falou para mim, olha, você tem um tumor no seu pulmão. E nesse momento, Lorena, foi assim, meu fundo do poço. Porque você tem 2 filhas, as minhas filhas eu falo que é meu coração fora do peito. E assim, né, e eu olhei para aquele médico naquela hora e falei para ele, tem uma cura? E eu não esqueço disso, às vezes ele pode ter esquecido, mas eu não esqueço que ele olhou para mim e falou para mim, você tem fé? Aleluia. Então, assim, ele mexeu na minha ferida. Eu olhei para ele, eu falei, tenho. Mas, depois que a minha ficha caiu, eu falei, onde que está a minha fé? Porque a gente pode estar até dentro da igreja, mas na hora do mover, na hora que está o vendaval, é diferente. E eu olhei para aquele médico e ele levantou e ele falou para mim assim, depois eu volto. E a primeira pessoa que eu lembro, quando eu liguei, a gente é muito lá de casa de fazer isso. Tudo que acontece, eu vou muito na minha avó. Eu liguei para ela. Naquele exato pessoa. Foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu falei, eu vou ligar para minha avó. E eu liguei para ela e ela, né, eu vi sim que a voz dela deu uma engasgada. E ela passou para minha tia e o Aguinaldo continuou. E naquele momento eu olhei para o chão. Eu falei, é meu fim. É meu fim.
E aí, e assim, aí a gente foi, né, falando para a família, o outro falando para outro. Só que, Lorena, nesse momento, eu pude ver assim que tanto que a gente precisa dos irmãos, dos amigos, da família, porque nesse momento você se sente inútil. E uma coisa que hoje eu vejo que assim, Lorena, eu sozinha, eu sou filha. Eu mais você, nós somos uma igreja. Amém. Então, nós sozinhos, nós somos filhos, mas nós juntos, nós somos uma igreja. E eu tive assim, eu não vou nem citar nomes, senão eu vou deixar até chateado. Vários pastores, que eu louvo a Deus pela vida deles, vários intercessores, pessoas até de fora, Lorena, amigos meus. E assim, e não pense que é em vão. Porque isso é uma ajuda, é uma fortalecida, porque tem dia, Lorena, que eu levantava, que eu falava: Deus, eu não dou conta. E assim, e eles já no outro dia, Lorena, eu já comecei com vários já em exame, e eles falavam para mim: olha, se tiver esparramado, não dura 3 meses. Meu Deus, né? É uma situação delicada, né, queridos? Porque nós somos pessoas que têm fé, que buscam ao Senhor, mas numa circunstância que às vezes te confronta até onde você crê, até onde você acredita que o Senhor e sua potente mão vão te tirar dessa situação. E eu penso assim, eu nunca passei por nada similar, mas eu penso que às vezes vem aquele questionamento, né, Camila? Por que eu? Por que o Senhor permitiu, né? Esse tipo de coisa passou pela sua cabeça? Aonde que eu entro? Uma revolta, algo nesse sentido? É onde que eu falo. Porque aí começa, é aquilo, né? É o espírito e a carne. Militando, né? Te militando. É o diabo soprando, falando. Tá vendo? Não onde que você falhou. Não onde que você errou. Não onde que você deixou de fazer. Aí como se fosse uma culpa sua, né? Como se fosse uma culpa minha, como se eu... Aí você começa a questionar Deus. Por que eu, Deus? Por que não o meu vizinho? Por que não o meu da esquerda? Porque aí é muito fácil você ver um lá deitado e a gente lá dá uma de mão. Mas quando vem a sua vida, é bem diferente. Certamente, assim, quando você está ali para orar pela pessoa que está enferma, mas o enfermo não é você, talvez seja mais fácil, né? Mas quando passa para dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, dentro da sua casa, ou mesmo sobre a sua vida, aí já a dimensão é outra, né, Camila? Porque aí é o seu mundo. E ali você vê as suas filhas, seu marido, seus sonhos, seus planos. E a medicina, igual uma fala, eu falo assim, no sentido, me entenda, um médico, às vezes ele passa aquilo ali a vida inteira, né? Aí ele já te fala, se estiver espalhado, não dou 3 meses. É porque, no geral, é o que ele vive ali, né? E é onde a sua fé tem que vir e falar, no geral. Mas você se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui. A fé é a certeza das coisas que não se veem e eu vejo cura. Eu não estou com a cura, mas eu vejo cura. Eu creio que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e pelas suas pisaduras eu fui sarada em Jesus. Né? Mas não é fácil quando você está no poço. É isso que você está falando. Mas aí, Lorena, que nem você está falando. Né? A gente orar pelo outro, a gente interceder. É uma coisa, né? É uma coisa, mas quando chega no seu mundo, na sua realidade, é outra bem diferente. Mas eu naquele momento, eu me senti assim, inútil. E vinha aquele, né, que a gente, o conflitar. Aquele conflitar. A fé, mas a razão. Mas que a gente tem que crer no quê? Que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Isso. E eu sou filha. Eu tenho uma herança. E eu agarrei em quê? Eu falei, Senhor, eu só vou morrer quando o Senhor cumprir as promessas que o Senhor tem na minha vida. Aí eu tive que me posicionar. Aleluia. Porque se eu não me posicionar, não adianta, às vezes, um exército se levantar e eu baquear. Então eu vi o quê? Eu vi a minha família sofrendo.
Porque a gente vê, por mais que a gente chega ali e não, vai dar tudo certo, mas querendo ou não, é um coração sangrando. Sim. Eu vi amigos meus sofrendo, e eu vi as minhas filhas. E eu falava, Deus, eu vou me posicionar. Só que aí vem, Lorena, para mim chegar diante do Senhor, eu tive que chegar com o meu coração quebrantado, com o meu coração humilde. E eu tinha algumas portas fechadas. Aí o Senhor começou a trabalhar. E o Senhor começou a trabalhar. Eu tinha Aleluia. perdões para ser perdoado. Por mais que eu estava dentro da palavra, sabia, mas tinha lugares dentro do meu corpo que eu não deixei o Senhor entrar. E o Senhor começou a ministrar muito forte na minha vida ali dentro. Então, tem coisa que às vezes nem minha família sabe o que eu estou falando aqui hoje. Mas eu tinha portas abertas para ser fechada. E porta fechada para abrir. E portas fechadas para abrir. Eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E Deus falava para mim, não é para a morte. Aleluia. E eu falava, Deus, mas a medicina fala que é para a morte. Deus vai além da medicina, né, Camila? E Deus vai muito além da medicina. Ele é o médico dos médicos, ele está acima de todo diagnóstico, né? E eu comecei a posicionar, e Deus começou a tocar muito forte no meu coração, lá em Salmos 73, 26. A minha carne, o meu coração desfaleceu, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu falei, Deus, eu posso estar desfalecida aqui nessa cama. Os médicos estão falando que não. Mas eu quero me quebrantar. Eu quero me desfalecer toda. E eu tinha um perdão para fazer. Porque eu vim conhecer meu pai nessa fase. Uau! Você não conhecia seu pai? Eu não tinha Contato? um contato com ele. Deus trabalha, né, querido? E Nossa. eu não queria aceitá-lo naquele momento. E foi o momento que ele chegou. Mas eu falava, não, eu não tenho que pedir perdão. Quem tem que pedir perdão é ele. E isso foram vários dias dentro do hospital e eu esperando o UTI. Irmãos orando, pastores indo, a intercessão e Deus falando. Você é uma nova criatura. Ele não conhece a minha palavra e você conhece. E eu me segurando. Coração endurecido. Meu coração fechou e eu falei, Deus, eu não vou perdoar. Oh, Jesus. Porque foi ele que me deixou, não foi eu que deixei ele. Mas o Senhor falou, mas eu morri por você. E isso começou a trabalhar dentro de mim, dentro desse, lá, no hospital. E assim, apesar que eu tive um outro pai que me criou, né, uma outra família, que sim, eu louvo a Deus pela vida deles, porque se não fosse eles eu também não estaria aqui. Mas eu tinha que perdoar esse homem. Era uma porta que estava fechada no seu coração. Essa porta estava fechada, já tinha uns 35 anos. Oh, Jesus. Porque, querendo ou não... Tinha uma mágoa, né? Eu tinha uma mágoa. Uma mágoa. Mas, assim, e nisso, o doutor Glauco foi muito assim, ele foi médico, ele foi, assim, um anjo enviado mesmo por Deus. Homem usado, né? E ele chegou em mim, um dia ele falou para mim assim, nossa, mas você é uma moça tão alegre, e eu sinto assim que tem algo que você está meio... E eu falei, não. Isso, né? Todos os dias, meu pai ia todos os dias no hospital. Mas ele não sabia que eu tinha essa mágoa dele. Ele não sabia. E eu olhava para ele e eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me pôs aqui? Mas Deus não põe a gente ali. Deus é bom, né? Deus, Ele é pai. Deus não vai me dar uma injeção para corrigir um filho. Ele vai mandar você posicionar. Lógico. Ele vai mandar você, né, ficar adiante, ficar numa posição. E eu pensava assim, que a minha vida estava resolvida. Eu ia na igreja, congregava, orava, buscava, pensava, né, comigo. Tá tudo certo. Tudo certo. Mas lá, na palavra do Senhor, Ele fala, nesse mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, que eu sou contigo. E eu comecei a agarrar nessas palavras. E, Lorene, foram dias, sim,
insuportáveis. Tinha dia que eu falava, Deus, eu não dou conta. E você Deus. já estava quanto tempo assim internada? Eu fiquei internada 11 dias esperando um leito no UTI. Do dia que você descobriu Até no dia... até o UTI foram 11 dias? 11 dias de espera. 11 dias de espera, 11 dias de angústia, 11 dias de choro. Hoje eu não julgo quem está passando por isso, mas eu peço assim, que a pessoa não deixe a mente dominar a sentença de morte. Porque a sentença de morte, ela quer falar mais alto. Mas o Senhor, Ele é a nossa última sentença. Ele é o nosso decreto. Nós não devemos aceitar essa palavra de morte. Porque falou de câncer, todo mundo vai morrer. É a primeira coisa. Nossa, Ciclano morreu, Bertano morreu. Não. Não. Nós temos um Deus vivo. Um Deus que vela pela a nossa vida. Então, bom, essa pessoa que está aí nesse momento, deitada no leito de dor, às vezes recebeu um decreto, às vezes de um médico, você vai morrer. Não. O decreto vem de Deus. Ele vem do alto. É o autor da vida, né? Só ele porque quem dá, Deus, só às ele vezes, porque Deus, Ele dá, Ele que tira e Ele que sabe. Porque às vezes vem alguma doença que não é para a morte. Ela é para a vida. E o sopro de vida vem dele, né? Embora a circunstância pode dizer que não, mas se for da vontade dele, ele tem autoridade plena para te ressuscitar ali, né? Porque ele é Deus. E Deus é bom. A gente tem que falar isso, porque assim, muitas pessoas, Camila, têm essa noção, assim, essa falsa ideia de que Deus põe doença na gente. E não, Deus não põe a gente doente, né? Porque Deus é bom. Então, esse seu testemunho, eu fico vendo já lá no início, quando você falou para o médico, para o doutor Glauco, né? Uhum. Tem cura? E ele te perguntou, você tem fé? Eu já gostei dele aí. Né? Já é um homem que estava sendo usado por Deus ali. Porque a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, mesmo que o seu diagnóstico era de câncer, e todo mundo falou câncer, pensa em morte, mas se você tem fé, e se há um propósito de Deus a se cumprir na sua vida, você vai sair dali e aqui, 7 anos, curada. É verdade. A honra e glória do Senhor, né? E aí, Lorena, né, como a gente estava, né, continuando, Sim. e eu esperando. Na UTI, esperando a UTI. E a gente no quarto todo dia. Meu quarto, assim, né, era o quarto da esperança. Até o doutor Jorge fala que a minha família é uma família esperançosa. Amém. Mas, assim, eu vi, assim, que... Eu vi Deus trabalhando. Mas eu tinha essa brecha, né? Essa porta aberta. Essa portinha que estava latente. Eu falei, e um dia à noite, esse dia eu estava... O médico chegou e falou para mim assim, olha, amanhã é a sua cirurgia. E até então, eu estava assim, tinha dia que eu amanhecia bem, tinha dia que eu amanhecia café, né? Não sei se... Mas assim, eu queria assim, que os irmãos estavam me sustentando em oração. Os pastores, porque tem momento que você não fala, mas só de você saber que tem uma equipe ali orando, uma equipe ali que tem entrado na sua brecha, entrado na sua guerra, gente, é algo sobrenatural. Saber que o corpo dói um pelo outro. Porque às vezes a pessoa fala, mas será que o pastor está orando por mim? Mas nem que ele veio. Não, ele está ali. Às vezes dos irmãozinhos, às vezes ele está lá na casa dele, você fala, não, mas nem veio. Mas ele está lá, chorando. Que a oração do justo, ela prevalece. Pode muito em seus efeitos, né? E a minha foi de petição. Só que Deus falou, não é assim. Vamos fazer um concerto. E esse concerto foi uns 3 dias antes. Né, eu deitada à noite. Esperando a UTI. Esperando UTI, e disse que a cirurgia era coisa rápida, né? Mas não era. Esperando, e nesse dia eu falei, Deus, por que eu tenho que voltar atrás? Por que eu que tenho que pedir perdão? Eu tenho que dar o braço a torcer. E Deus falou para mim, falou, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você é filha. Você, né, diante da palavra, você conhece. Você que tem que perdoar ele. Ele não conhece. E nesse dia, Lorena, eu
eu cheguei diante dele, né? E eu falei para ele, olha, todas as coisas já se passaram. Daqui para trás eu não quero saber de nada. Eu quero viver o meu hoje. E eu comecei a viver aquele momento ali. Eu não queria saber por que ele não foi atrás, por que ele não me procurou. E eu enterrei. E aquilo foi um alívio. Mas ainda aquele medo ainda batendo, né? Eu falei, Deus, espera aí, né? Uma família nova chegando para me conviver, conhecer outros irmãos, conhecer um outro irmão que eu não conhecia. Eu falei, eu não vou viver. Eu falei, não, Deus, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. E como é que foi esse momento? Lorena, seu pai entrou no quarto? E eu pedi para ele, falei, olha, eu lembro como se fosse, né, hoje, eu até falo. Vai tomar uma água aqui. Eu pedi perdão para ele, né? Ele também me pediu. Ele me acompanhou todo o tempo. Mas ele não tinha essa dimensão da mágoa que você sentia. Ele não tinha. Eu acho que ele não tinha. Ele não tinha. E ali vocês conversaram? Eu conversei. Primeiramente eu falei, Deus, eu preciso, me ajuda, né? A gente tem que pedir uma ajuda, né? Porque se falei, fortalece. porque ao mesmo tempo você fica assim, peraí, eu conheço a palavra, mas que cristão que eu sou, que se fala que eu sou semelhante ao Senhor, né? Que eu sou imagem. Eu falei. E essa questão quando se tem, né, algum problema com o pai, né, biológico, que seja algum entrave nessa área, eu vejo muito que a pessoa tem dificuldade também em reconhecer a paternidade de Deus. Entender Deus como um pai. Porque, às vezes, ela não entende como que esse pai me abandonou. Ela tem dificuldade de ver a paternidade em Deus também, não é por aí também? E foi assim, foi um momento que eu vi a paternidade biológica, realmente, e a paternidade de Deus. Isso. Restaurou também. Aí, realmente, eu vi que eu era filha, que eu era digna, que eu era herdeira, e que Deus não colocava doença. Yes. Foi nesse momento que eu me posicionei e falei, eu não aceito esse decreto de morte. Eu não aceito. E assim, outro espaço também que eu fiquei muito assim foi por causa do meu tio Teobaldo, né? Então eu não posso deixar de falar dele. Tio Teobaldo, tá né? aí, Ele deve tá por aí na com live. certeza. Ele ficou lá de fora no dia da cirurgia e ele tinha feito um propósito, né, de ir na igreja 70 domingo e até hoje aí, glória a Deus por muito isso. Mais de 70, né, muito mais de 70, oh, homem de Deus, paizão. Deus trabalha, né, querido? Maridão, assim, esse eu não podia deixar de falar, porque ele começou assim, nessa situação. Tá aí firme. Porque querendo ou não, eu até falo que eu sou a filha dele mais velha. Porque ele também me pegou como filha, tudo. Então, assim, não foi um baque para ele. Então, como que ele ficou lá de fora, não cabia todo mundo, né? A demanda era alta, né, da visita. Era muita gente para o centro cirúrgico. E ele ficou de fora. E aí, depois que eu fiquei sabendo que ele tinha feito, né, aí ele falou, olha, meu voto é um propósito de 70 domingo. E esse 70 domingo até hoje, glória a Deus. Glória então, a eu Deus. vejo que não foi para a morte, foi para a vida. Em várias áreas, né? Em várias vidas. Várias vidas foram levantadas. Às vezes eu nunca demonstrei para ele, mas assim, eu fico impactada quando eu vejo ele aqui, ele levantando as mãos, ele, sabe? Isso me, né? Porque é uma pessoa que às vezes assim, nem sabia quem era Deus. Então eu vi assim, foi quando eu comecei já a ver algumas coisas, né? Eu vi a minha paternidade chegando, a paternidade de Deus chegando na minha vida. E vamos para a cirurgia. Respira. Né? Vamos para a cirurgia, né? Mas eu agarrei naquela palavra que eu te falei. Falei, Senhor, o Senhor tem promessa na minha vida. Eu sou herdeira. Eu falei, olha, eu tenho que sair daqui curada. Eu tenho que sair daqui porque tem 2 filhas me esperando. O Aguinaldo estava me esperando, chorando muito. Eu também louvo a Deus pela vida dele, porque ele foi pai, ele foi marido, ele foi tia, ele foi tudo.
na minha vida. Ele comigo Aguinaldo ali. também deve estar por aí, né, Aguinaldo? Ele foi Manda nos um coraçãozinho para Aguinaldo. Manda um coraçãozinho. Aleluia. Ele foi meu paizão, assim, em todos os Amém. momentos, né? Que, às vezes tem muitos maridos que às vezes abala. A gente entende, porque é uma circunstância difícil. Mas ele não, ele estava ali, né? Às vezes ele não queria ver ele chorando, mas hoje eu vou contar para ele que eu já vi muita cena dele, ele chorando por trás das portas, no hospital. E aí ele chegava Tira força, né? Eu não sei de onde, não, mas tira força. Tira em Deus, né? Não sei de onde, não sei. É em Deus, porque ele também, assim, com toda a situação, igual você falou, sendo marido, cuidando das meninas, né? Para lá e para cá, e com esse sentimento também né? Não sabe o que vai vir pela frente, então é um homem de Deus também, né? Seu esposo. Foi um homem muito de Deus, porque né, não sabia se tinha morte, que ia acontecer. O que ia acontecer. E marcou o dia da cirurgia. E o dia da cirurgia, Lorena, Que dia que foi, Camila? foi numa terça-feira. Uma terça-feira. Numa terça-feira. Na mão de Deus operando. Numa Não era o médico, não, terça-feira, era o Senhor. 2h da tarde. E quando me chamou no quarto, falou, olha, tá pronto. É agora. Falei, Senhor, eu tô pronta. Muito pronta. Porque eu falei, Deus, guarda a minha família. Eles nem sabem disso. A primeira coisa que eu falei, Deus, guarda a minha família. Porque eu sabia que eu estava guardada ali, Lorena. Amém. Eu sabia que Deus estava ali comigo. Mas eu falei, Deus, fortalece aqueles que estão lá de fora. Porque era a minha família que estava ali de fora. Eram os meus que estavam ali de fora. Falei, Deus, sustenta eles. Eles nem sabem disso, mas eu pedi para Deus, lá dentro do centro cirúrgico. Porque eu sabia que eu estava ali. E eu sabia que Deus estava. Falei, Deus, consola eles. Consola eles, dá força para eles. Porque é filha, é neta, né? E eu falei, Deus, consola minha avó, consola minha família, consola meus amigos. Falei, Deus, consola os meus pastores, os meus amigos. Porque eu creio, assim, que eles estão ali, firme, forte, em oração, né, por mim. E quando eu entrei naquele centro cirúrgico, Lorena, vinha tantas pessoas, tantos médicos, né, eu falei, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. E, antes disso, a Mariana tinha ido lá. É uma cena, assim, que me impactou pequenininha, né? 7 anos muito atrás. pequenininha. E me impactou, porque, assim, mãe é muito cuidadosa, né? E a Mariana chegou lá, com as perninhas tudo trincadas, cinzenta. Oh, meu Deus. E meu coração doeu. Tanto nesse dia que eu até pedi perdão para minha sogra. Que eu falei assim... Foi a primeira coisa que eu vi, foi ela chegando com as perninhas tudo cinzentinha. Eu falei, gente, como? Né? A gente preocupa com tanta coisa, a pessoa está preocupada. E eu lembro que a minha sogra falou, minha filha, a gente está preocupada com tanta coisa, você está preocupada com a perna da menina. Mas é aquele zelo de mãe, né? Você não estava cuidando dela naquele momento, Eu né? não estava cuidando, eu falava assim, Deus, se eu não tiver, quem vai estar? Aquela coisa, eu vou entrar para essa sala, minha filha tem poucos dias que está ali, eu não estou cuidando. E ela falando, né? E tudo pequenininha. Ela tinha quantos anos? 7 anos atrás? 3 aninhos, sabe? Oh, Pequenininha. meu Deus, 3 anos. E assim, Ai, Deus. e foi quando eu entrei e falei, Deus, né? O Senhor cuida deles. E o coração dessa mulher, tanto que é grande. Pensa, ela está entrando para uma cirurgia para tirar um tumor. E ela tá, pai, cuida da minha família, cuida das minhas filhas, né? Não que você não estivesse ali orando também por você, mas a preocupação dela com os que estavam ali. Porque a preocupação, quem está no leito, é e dos os que vão ficam, ficar. né? E os que ficam, e minha filha. Às vezes a gente esquece até da gente mesmo. Uhum. E a gente tem que ter uma convicção que o Senhor cuida dos nossos. É isso. Né? Então, assim, às vezes que uma pessoa que está numa situação dessa, às vezes ela preocupa tanto, nossa, como é que vai ficar aquele filho meu? Como é que vai... Não, o Senhor Preocupou cuida. até com a perninha. Eu preocupei até com uma perna. Então, assim, onde que eu falo? Para quem está no leito de dor, que está às vezes ali, não preocupa não, descansa.
Descansa. Talvez tenha alguém aí do outro lado, né, Camila, que está nesse leito. Que está nesse leito, às vezes está naquele coração angustiado, a paz que a gente não tem. Não adianta eu vir falar para você, a paz, Lorena, eu tenho a paz, mas a paz ela tem que reinar de dentro. A paz que excede o entendimento, né? Porque se ela não exceder, você fica louco. Mas aquele dia, quando eu entrei para aquele centro cirúrgico, eu vi, né, aquela equipe, médico, eu pensei que era uma coisa pequena, né? Eu cheguei. De repente. E também acho que vai ter uma pessoa aí nessa live aí que eu falo que ela é minha enfermeira particular. A Marília. Tá a Marília foi. Ela foi assim, ela às vezes ela pensa que não, mas ela foi muito usada por Deus. Ela me acalentou em muitos dos momentos. Ela me acompanhou em várias fibroscopias, ela sabe disso. E até no momento da minha cirurgia ela estava. E eu conheci ela lá. Ela é sua amiga. Hoje ela é minha amiga, minha irmã. Eu falo para ela assim, ela é... Pensa numa pessoa assim, do coração tão grande. Ela te acompanhou nesse Ela me período? acompanhou. Ela era uma enfermeira lá dentro. Tá. Ela era uma enfermeira da equipe. Da equipe. E ela cuidou de mim. Parte aí da sua vida. Lorena, até nesse entanto, a gente fez, né, vamos entrar para o centro cirúrgico. Entrei para o centro cirúrgico. Para entanto, o médico falou para mim, Camila, 1h30 de cirurgia. Falei, nossa, muito rápido, né? Beleza, eu vou acordar. 10 horas de cirurgias. Uau, 10 horas. E o pessoal lá fora pensava que ia ser 1h30? Ou não, eles não falaram? Lorena, eu acho que mais ou menos eles sabiam, acho que não sabiam. Você pensava que era 1h30? Ele não falou para vocês, não, né? Não, porque não pensa... Comentar. Ainda bem, né? Porque a pessoa está lá fora. Não, tipo, né? Marido, filhas, tios. 1h30, mais ou menos, vai durar. A mulher fica 10 horas lá dentro. Pensa o povo lá de fora. Eles não sabiam, não, que era esse tempo, né? Menos e mal, assim, né? os que estavam ainda lá ainda tinha notícia. E os que estavam de fora, né? Que às vezes não tinha notícia. 10 horas esperando. E aí? E eu acordei no UTI. Nunca tinha ido no UTI nem para visitar. Tenso. Você acorda no UTI. 3 horas da madrugada, você pensa que é 3 horas da tarde. Que eu pensei que era 3 horas da tarde. Acordei, abri o olho. Falei, eu estou viva, né? É porque começou 2 da tarde, né? É. Eu falei, então, terminou 10 horas a mais. Eu falei, aí eu acordei e falei, eu estou viva. A primeira Amém. coisa que eu olhei, mas Amém. toda, né? Tô aqui. Entubada. Então não tinha como você falar nada. Mas tinha consciência que Tinha consciência. sobrevivi à cirurgia, né? É, acordei. Primeiro passo. E assim, abri o olho, falei até que o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Mas nada. Ebenezer. Até ali eu tenho assim que. Até naquele momento eu falei, Deus, venci até aqui. Obrigada. Mas você acordar, Lorena, e saber o tanto que a gente tem uma dependência de Deus. Porque a gente não depende só de Deus, a gente depende também dos outros. E eu nunca tinha vivido aquele momento. Entendo. Viver de um banho, de uma troca de fralda. É muito sério. É muito... A gente fica Deus vulnerável, é né? bom. Ali, fala uma enfermeira para te trocar. Então, assim, onde que eu vejo hoje, tanto que a gente tem que orar por esses guerreiros. Sim, os profissionais da saúde são anjos, né? Eu falo que a gente, na nossa vulnerabilidade ali, em situações como você está comentando, que você depende para tomar banho, depende do medicamento, depende de um enfermeiro. Porque já viu, quando a gente está internado, toda hora vem alguém e injeta um negócio, né? Já viu? Aquilo ali, gente, uma pessoa dessa é iluminada demais, porque o tanto de paciente que tem para cuidar. Eu fico sempre observando, quando eu passo por alguma internação, toda hora vem e injeta um negócio, você não sabe o que é, você não sabe o que vai acontecer. Imagina, né, nessa situação da Camila de vulnerabilidade, dependendo de tudo, né, Camila? De tudo, né? De tudo. Principalmente, assim, de um banho, de trocar uma fralda. E aí, o que acontece? Eu passei por isso. E aí, depois desse momento de UTI, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei ainda mais uns internada. 15 dias. Na UTI? Não, na UTI eu fiquei 3 dias internada. 3 dias. 3 dias, né? 3 dias internada. E quando você saiu disso tudo, dessa situação de UTI, foi para o quarto? Como é que foi? Foi festa, né?
Quando eu saí do TI e tudo, mas aí, Lorena, tem um porém. Tinha as biópsias. Né? Ah, sim. Depois que tira o tumor, tem que fazer exame para ver. Eles não quis nem esperar. O médico falou, vamos tirar, não dá tempo de esperar. A gente vai... Pode estar mostrando. Pode. As fotos, pessoal, a gente tem aqui as fotos. Eu vou virar, a Camila vai explicar para vocês o que é cada uma, tá bom? Essa foi a parte, né, Lorena, onde que abriu. Aqui. É a parte. Isso aqui é a parte do pulmão, né? O câncer era? No pulmão esquerdo. O câncer, pessoal, era no pulmão esquerdo da Camila. Aqui. Tá bom aqui? Espera aí, deixa eu só ajustar, pessoal. Era no pulmão esquerdo. Então, é a parte da cirurgia. É a parte da cirurgia. No pulmão esquerdo, ela tinha o tumor. Né? Um tumor carcinóide. O quê? É um tumor carcinóide. Carcinoide. Tumor carcinoide. E significa o quê, esse carcinoide? Ele é um tumor que fala assim que ele não tem uma genética. Fala que a gente tem a célula, né? E assim, eu não quis nem investigar. Ele não estava enraizado nem nada? Ele já tinha 5 anos. Já tinha 5 anos que você tinha? 5 anos já que eu já tinha ele. É muito tempo, né? É muito tempo. O Vou médico mudar falou de foto. assim que eu fui guerreira. Desculpa. Aqui é do pulmão. Então, do pulmão. Foi pulmão no carcinoide, já tinha 5 anos que ela tinha esse tumor. Pode ir mudando. Essa foi a parte que ele estava tentando tirar ele, né? Ele estava tentando tirar ele. Aqui são fotos da cirurgia dela. Então, pessoal, às vezes você está chegando aí agora. A Camila teve um tumor no pulmão esquerdo, né? E aqui são fotos da cirurgia dela. Esse aqui, vou te mostrar. Isso aí é o tumor e ele estava também na traqueia, né? Você sabe o tamanho dele? Você Lorena, lembra? Não a lembro. Não, mas deve ser grandinho, né? Porque isso aqui ele estava todo tomado do meu pulmão. O que é essa faquinha aqui? Só para ter uma noção. Isso aí é um bisturi, para ter uma escala, né? É para ter a escala do tamanho do pulmão. Esse aqui é um bisturi. Eu não sei quanto que tamanho tem um bisturi, não, mas eu entendo que não é muito pequeno, não, né? Esse tumor aqui. Não, ele não foi pequeno, Lorena. Né? Vamos lá. Posso trocar a foto? É ele ainda, continuando, né, com a traqueia. Assim? Em pé? Retinho. Aqui, ainda o tumor, pessoal. Eu acho que a dimensão aqui é a mão, né, do médico, eu estou entendendo. Aqui nesse, dá para ver melhor. Né? Nesse atrás. Aí. Certo? Certo, Lorena. Ok. E aí eu fui para o quarto, né, gente? Sempre falando sobre a cirurgia, e até o doutor Jorge chegou. Doutor Jorge é o cirurgião torácico. É o que fez essa cirurgia. O doutor Glauco é o meu oncologista. Oncologista, tá. E aí ele pediu pra gente, porque assim, estava muito grande, né? E ele falou, nossa, que eu nunca fumei, nunca bebi, então. E aí ele pediu, e veio as biópsias. Aí eu fui para o quarto. E ele falou, olha, vamos ver, né? Vamos estar pedindo. Mas aí eu já estava posicionada, Lorena. Eu estava já posicionada. Leu já? Eu falei, eu levantei, eu falei, Deus, eu creio na minha cura. Eu agarrei na cura e nas suas promessas. Lorena, foram 7 biópsias. 7 exames para poder diagnosticar que ele era um tumor maligno de malignidade baixa. Mas eles não concordavam, porque ele era muito grande. Eles falavam, não, isso está errado. Isso está errado. E eu falava, pode repetir? Pode repetir, que a última palavra vem de Deus. E eles pediram 7. Eu repeti uma atrás da outra. E eles pedindo e falavam, não tem como ter dado um tumor maligno, mas tão baixo. Era uma malignidade muito baixa. E eu um dia falei, quando eu cheguei para fazer a última fibra, para poder colher,
Ele falou para mim assim, Camila, a gente vai estar colhendo, porque eu estou sentindo que eu acho que tem um outro tumorzinho. Eu falei, não tem. Como é que é? Espera aí que eu perdi, estava lendo aqui. Ele achou que tinha mais? Quando passou uns 2 meses, eu fui fazer uma outra fibroscopia, para ele dar uma olhada. Certo. E não queria passar. E ele depois chamou, né, o Aguinaldo e falou, Aguinaldo, eu estou achando que tem um tumor. Meu Deus. E aí a gente nem comentou, eu fiquei calada, eu falei, Deus, o Senhor não é homem para poder mentir. E o Senhor não é homem para poder falhar, o Senhor não falha. E o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu falei, eu posso fazer, sem problema. E eu colhi. Foi esse último. Eu fiz, aí ele falou, não tem. Entanto isso, eles descartaram. Mas ainda não ficaram, né, conscientes. Vamos pedir uma tomografia, um PET-CT. Ah, já ouvi falar de PET-CT. Para quê? Para ver onde scan, né? é um scan, para onde que tem célula cancerosa. Eles falaram, não, Camila, a gente vai ter que fazer, porque está muito grande. Eles queriam procurar mais. Eles queriam procurar mais. E eu falava, vamos fazer. Um exame muito ruim de fazer, lógico. Mas eu sempre crendo. Eu falei, deserto não é para poder ficar. É passagem. Deserto é passagem, meu querido irmão? Você está aí. Não é para ficar. Pega essa palavra. Não é para ficar. Deserto é passageiro. Deserto passa rápido, é coisa rápida. Eu falei, Deus, eu não vou ficar nesse mais deserto. Eu falei, Aleluia. Esse vai ser meu último exame para constatar o Deus que eu sirvo, que é um Deus vivo, que é um Deus que não era para a morte, que era para a vida. Porque eu sabia que Deus estava restituindo a minha família. Deus estava trazendo eles para os pés. Porque a minha avó foi a nossa primeira intercessora. Ela orou para a nossa família. Então, assim, eu falei, Deus, eu não aceito. E quando eu fiz, né, o PET, esperei, fiz tudo, eles esperando. Eles falaram, olha, mexer com crente é muito complicado. Falou para você? Ele que te falou? Uma pessoa que eu fui fazer um exame. Adorei. Mexer com cliente é muito complicado, porque tudo você expõe em fé, que já deu certo. Ei. E eu falei, não é eu, é a palavra, é o Deus ela que eu me sirvo, garante, né? meu irmão. E eu fiz, lembro direitinho, lá no Madrecor, tudo. E esse cara, até hoje, a gente ainda conversa ainda. E ele não veio para a igreja ainda, não? Eu declaro que ele vai vir em nome de Jesus. Nome de Jesus. E quando o exame ficou pronto, chegou lá, ele falou, aí eu peguei, levei para o doutor Glauco, não tem nada. Oh, aleluia! E eu falei, doutor Glauco, esse Deus que eu sirvo é um Deus lindo, é um Deus maravilhoso. É um Deus vivo, fiel, um Deus justo, vivo, poderoso. E assim, então, vocês que estão aí nessa live, alguém deitado, num leito de dor, não aceite o decreto de morte. Amém. Mesmo que tudo tem dizendo, não vai dar certo. O Senhor fala, vai dar certo. Mesmo que os médicos falam, porque é as ciências, né? Ele estudou para aquilo. Mas a ciência maior é a ciência de Deus. O diagnóstico vem do céu. Mesmo Amém. Que você recebe, você tem 3 meses. É Fala, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Porque às vezes vai passar, vem aqueles enviados, né? Ah, mas você não vai. Vou vencer. O Senhor, Ele é minha força. Ele é minha fortaleza. E Ele que me sustenta. Ele que me levanta. Ele que me tira da cova dos leões. Porque para essa doença, não só para essa, para várias, todas, Ele a gente tem que colocar Deus em cima de todas as coisas, porque Ele que é a cura. Ele é suficiente. Que nem essa epidemia, é Deus que vai nos libertar. Aleluia. Enquanto o povo se prostrar diante de Deus, nós vamos ver o quê? Esse deserto nosso passar. Então, tem coisa, queridos, que a gente tem que se prostrar, tem coisa que a gente tem que posicionar. E eu tive que me colocar como mulher de Deus, como filha de Deus, como serva de Deus. Eu tive que ir lá atrás, nas minhas pequenas raízes, que você pensa que é uma pequena, mas é uma brecha muito grande, que é o perdão. Então, eu via que Deus não coloca doença, mas Ele coloca na gente o quê? Levanta, posiciona.
ele promove a tomada de consciência, né? A tomada, onde eu quero tratar. porque aquela palavra, ela é muito séria, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Porque tem dia que às vezes você chora, mas você tem que crer no amanhã. É isso. Mesmo que você vai hoje no médico, o médico fala, você não pode. Mas você sai de lá já decretando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é a nossa esperança eterna, né, Camila? A gente Sempre, tem que ter, sempre, Lorena, declarar, sempre. porque às vezes a gente pensa assim, não sei como orar, ora a palavra, meu irmão. Pega o versículo ali e começa a meditar e a orar, porque o que acontece? Mesmo que você, Camila, tinha as pessoas orando por você, um corpo, né? Que graças a Deus nós estamos num corpo ajustado, né? Amém. Eu creio nisso. Você tem ali pessoas orando por você, mas o seu relacionamento com Deus, ele é posto também na situação. Ele é posto. E você teve que se posicionar como uma mulher de oração, crendo, esperando em Deus, entregando a sua vida, a sua família, a sua cirurgia nas mãos daquele que tudo pode. Porque por mais que a gente tenha um ângulo, que a gente tenha uma igreja, tem um povo que busca, mas Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente pede com as nossas bocas. Isso. É o relacionamento, né? A vida de oração ali, você e Deus, no secreto. Porque tem tantos que você fala assim, nossa, mas lá na Bíblia, né? Deus criou tantas pessoas, mas todas teve que chegar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Deus. O leproso, ele teve que pedir. Deus sabe, mas Ele quer o quê? Que a gente se posiciona, porque Ele não invade, Ele não rouba, Amém. Ele bate. Amém. E Ele, às vezes, está esperando nessa noite de muitas pessoas se prostrar. Às vezes Ele tem batido tanto, porque Ele bateu tanto na minha porta. E às vezes eu falava, não, Deus, nesse momento não. Ele está à porta. Mas quando eu abri, Ele está na porta, Ele está ali, abre. Está esperando um posicionamento, né, Camila? E a gente, às vezes, né, fecha, fala, não. E Deus só está esperando aquilo. E você, Camila, com esse exame do PET, que foi o último exame. Foi o último exame. Foi quando você foi declarada pela medicina curada. Aí foram mais 2 anos eles observando e falando, né? Pode voltar, pode ter uma residência, pode retornar, porque foi muito grande, invasão. Mas esse tempo foi um tempo que eu nem vi passando. Passou. Foi um tempo que, sim, que eu fui viver as promessas. E eu ainda tenho muito ainda para viver. Aleluia. Né? Fui viver as promessas, fui viver com a família do meu pai, fui viver com a família, né, com a minha família, com a minha mãe, com as minhas filhas. Oh, aleluia. E você está há quantos anos assim que você já, ou você ainda faz algum acompanhamento? Eu vou lá só uma vez só no ano, realmente, só, mas constar. Eu não tenho nada. Oh, aleluia. Eu não tenho nada. Pela honra e glória daquele. Né, queridos? Pela honra e glória daquele. Honra e glória do nome do Senhor Mas Jesus. eu creio assim, Lorena, que o mesmo Deus que me curou, Ele está para curar aquele que está ali deitado. Isso. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e Ele eternamente. Não faz exceção de pessoas. Não faz. E Ele tem um propósito. Nós cremos nisso, né? Que Deus tem um propósito para cada vida. E eu não queria deixar passar também, Camila, porque nós precisamos levantar um momento de oração aqui nessa live, que é uma live poderosa de superação, de cura. Né? Hoje a Camila está aí, firme e forte. Glória a Deus. Vivendo, né, plenamente, né, Camila? Amém. E eu queria muito que você a gente levantasse um clamor. Amém. Eu tenho certeza que ali, do outro lado, tem pessoas que precisam, né, em nome de Jesus, viver essa cura, que precisam desse momento de abrir a porta, né, para o Senhor trabalhar, né? É verdade. O que você acha? Vamos fazer um orar, momento? Então. Vamos, Lorena. Aleluia. Ficar em pé, né? Porque, oh, Deus de glória. Amém. Querido, você está aí na sua casa, ou talvez você está num leito de hospital, ou talvez você está desacreditado, talvez você tenha um diagnóstico, talvez você tenha um familiar seu acamado, não sei. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu mesmo tenho uma prima que está internada, ela começou com uma enfermidade, mas depois dessa já vieram várias. Ela fez uma cirurgia até essa semana, e nós vamos estar orando
Se a live cair, queridos do Instagram, a gente vai voltar com oração. Se você tiver pedido de oração, também pode colocar aí, que a gente vai interceder por vocês. Amém? Pode digitar que a gente vai olhar. Camila, fica à vontade, minha irmã. Vou interceder por você. Querida, eu não sei o que você tem passado na sua casa, mas o Senhor sabe. Amém. Uma pessoa assim, que me tocou muito nessa noite, me está falando, eu sei que tem várias pessoas nessa situação que eu passei, mas é a irmã da minha amiga Denise. Isso, eu ia falar. Eu creio, sim, que Deus tem algo ali para fazer naquela vida. Aleluia. Abra o seu coração. Deus tem batido na porta. E falta só você abrir. Silvana, falta só você abrir. Eu creio, junto com você. Minha irmã, esse deserto que você tem passado, não é para você ficar. Você vai sair dele. E de lá você vai cantar o hino da sua vitória. E creio que pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que já receberam um diagnóstico de morte, nessa noite eu decreto vida, vida com abundância, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Levanta nessa noite como uma mulher, um homem, um servo de Deus, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros e tome posse dessa vitória, toma posse dessa cura nessa noite, em nome de Jesus. E eu creio que vamos ter vários testemunhos que Deus fez, que Deus vai fazer na vida de várias pessoas. Eu creio que nessa noite o Senhor já está levando paz. O Senhor está levando refrigério. O Senhor está levando paz na alma, paz na cura. Em nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que refrigera. O Senhor é o Deus que acampa, meu Pai. Meu Deus, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus, o Senhor já levou sobre si. E nós temos essa promessa. Nós temos essa promessa porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Meu Deus, nós não aceitamos decreto de morte. Nós não aceitamos decreto de enfermidade. Meu Deus, nós não aceitamos nada sobre nenhum corpo. Meu Deus, porque nós fomos feitos semelhança do Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor reina a paz sobre essa casa, que o Senhor reina a paz sobre cada lar, sobre cada hospital, meu Deus, porque no hospital, meu Deus, ali, meu Deus, prognóstico, meu Deus, de morte, mas nós levamos, meu Deus, prognóstico de vida, nós levamos, Senhor, salvação naqueles hospitais, meu Deus, ali na onde, meu Pai, que muitos têm chorado, muitos têm clamado, mas o Senhor, nessa noite, o Senhor vai restituir, meu Deus, vidas, meu Pai, naqueles leitos, meu Deus, o Senhor vai levantar pessoas, meu Pai, paralíticas. O Senhor vai curar, meu Pai, Senhor, cancerosos. O Senhor vai levantar, meu Pai, pessoas que estão enfermas de uma coluna, de uma dor de cabeça, meu Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor, meu Pai, o Senhor tira as pedras, como o Senhor tirou de Lázaro naquela noite. Meu Deus, então vem, meu Pai. Senhor, venha, Deus, restituir. Venha restituir, meu Deus, a saúde. Que o Senhor venha restituir, meu Pai, a paz, a mente, meu Deus. Que o Senhor venha tirar toda a palavra, meu Pai, ao contrário da mente dessa pessoa, do coração dela. Meu Deus, traga a cura, traga, meu Pai, a paz para esse coração, porque a paz é do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha tirar toda a opressão nessa noite. Que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda a angústia. Meu Deus, que o Senhor venha tirar todo o problema, que o Senhor venha, Senhor, trazer paz para essa casa, para essa pessoa, para esses familiares, meu Deus. Meu Deus, porque às vezes tem tantas famílias chorando nessa noite. Tantas famílias, meu Deus, desenganadas como a minha estava naquele dia. E o Senhor restituiu a minha vida. Meu Deus, eu creio, meu Pai. Meu Deus, é onde que eu busco todas as noites e falo para o Senhor. Deus, como o Senhor me levantou. Levanta, meu Pai, aqueles que estão naquele leito de hospital. Aleluia. Levanta aqueles, meu Pai, que estão desacreditados. Levanta, meu Deus, aqueles que às vezes, meu Pai, já perdeu a esperança de viver. Mas o Senhor é aquele que sopra. O Senhor é aquele que vem com o último diagnóstico. Meu Deus, às vezes, aonde que a ciência não pode, aonde que os médicos
Meu Deus, quando, meu Pai, aqueles discípulos chegou, que viu, meu Deus, aquele vendaval, eles tiveram pouca fé. Mas o Senhor estava ali com eles. E tem com estes também, meu Deus, que às vezes estão com tão pouca fé, tão desacreditados. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que levanta. O Senhor é um Deus que tira, nossa, Senhor, do lamaçal. O Senhor é um Deus que levantou aquele paralítico. E quantas pessoas que estão, meu Deus, paralisadas nesse momento por uma doença, Senhor, por uma opressão. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que traz paz. O Senhor é um Deus que traz a existência na onde que não tem, aonde que o mundo fala não, mas o Senhor fala sim. E eu creio. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, como o Senhor me restituiu com a minha família, o Senhor restitui também famílias, Pai. Meu Deus, eu creio que nesse diagnóstico não é, meu Pai, para a morte, é um decreto de vida, vida com abundância. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, eu agradeço cada pastor, meu Pai, aleluia, que ele chorou, que ele pagou, Pai, preço pela minha vida e tem pagado por tantas vidas. Meu Deus, pelos meus amigos, Senhor, pela minha família, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha restituir vida sobre a vida deles. Meu Pai, quantos homens de Deus que o Senhor tem levantado, quantos homens de Deus que o Senhor tem, meu Deus, capacitado. Meu Deus, então, que o Senhor venha, meu Pai, levantar atalaias, meu Pai, para esses hospitais, atalaias, meu Pai, para essas pessoas que necessitam. Oh, meu Deus, meu Pai, eu tenho só que te agradecer nesse momento, porque o Senhor é vivo, o Senhor é eficaz, o Senhor é a nossa esperança. Meu Deus, o Senhor é comigo. Aleluia. O Senhor foi comigo em cada momento, até que o Senhor tem me sustentado. Aleluia. Pai, são 7 anos. Aleluia. Deus, eu saí daquele deserto, eu creio que pessoas vão sair desse deserto. Aleluia. Meu Deus, deserto não é lugar para nós ficarmos. Meu Deus, como o Senhor sustentou aquele bando de pessoas naquele deserto, o Senhor está também conosco. Meu Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, que o Senhor venha curar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha restituir. Meu Deus, a avó, Senhor, da Milena, meu Deus. Leva a cura agora, meu Pai. Restitui agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E o José Simão, meu Pai. O avô da Milena, José Simão. Em nome do Senhor Jesus. Deus, nós não podemos estar lá, mas o Senhor já está. Aleluia. O Senhor já faz presente. Meu Deus, toca do fundo do coração daquele homem. Meu Pai, restitui. Meu Deus, restitui a vida daquele homem. Restitui a vontade dele viver. Porque o Senhor é um Deus de vida. O Senhor não é um Deus de morte. Meu Deus, o Senhor morreu por nós. Meu Deus, então nós não aceitamos morte nenhuma sobre a vida de nenhuma pessoa. Nessa noite. Senhor, eu tenho só que te agradecer. Só que te agradecer. Mas, Senhor, como eu peço todas as noites, Deus, vai de encontro àquela família que precisa. Vai de encontro àquele que tem chorado. Porque são muitos. Mas eu creio que o Consolador está no Senhor. Aleluia, obrigada, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te dar graça, Senhor, pela vida da Camila. Ó Deus, eu quero te dar graça, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado a vida dela. Senhor, pela fé, eu já agradeço pela cura da Silvana. Ó Deus, pela fé, eu já agradeço pelo teu mover na vida dela e já declaro todo diagnóstico vindo do alto, vindo do céu. Pai, sobre o avô da Milena, Senhor. Eu também declaro, Pai, pela fé, cura sendo liberada, cura sendo colocada, Pai, porque o Senhor é bom. Ó Deus, o Senhor é bom. Como a minha irmã falou, Pai, há algo a ser trabalhado. Há algo, Senhor, a ser
uma porta a ser aberta, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Ó Deus, nós declaramos a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada leito de hospital. Ó Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Pai, venha com o teu querer e o teu efetuar. Pai, nós declaramos cura, nós declaramos vida, nós declaramos, Pai, vindo do alto, Pai, a solução, médicos colocados nas tuas mãos. Ó Deus, profissionais da saúde, Senhor, nós queremos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, principalmente, Senhor, diante dessa pandemia. Ó Deus, reveste eles, Senhor, reveste eles, Pai. Ó Deus, que eles possam vir a trabalhar. Ó Deus, que eles possam se colocar como instrumentos nas tuas mãos, Pai, porque diagnóstico vem do Senhor. Ó Deus, diagnóstico vem do Senhor. Do Senhor vem o sopro de vida, do Senhor vem a cura, do Senhor vem todas as coisas, ó Deus. Todas as coisas cooperam, Pai. Todas as coisas acontecem conforme a tua soberana vontade. Ó Deus, eu declaro, pela fé, Senhor, pela tua potente mão, vidas sendo restauradas, vidas sendo resgatadas, vidas sendo saradas pelo poder que há no teu santo nome. Porque há poder no nome santo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que por nós morreu, que por nós esteve naquela cruz e que levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Nós somos sarados para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por esse testemunho. Eu te agradeço, Pai, por essa vida. Ó Deus, por essa casa. Ó Deus, sustenta a Camila, Pai. Sustenta o Aguinaldo, meu Deus. Ó Deus, as filhas, Pai. Toda a família, Pai, nessa hora eu ponho nas tuas mãos. Ó Deus, porque o Senhor tem operado. O Senhor tem se manifestado. O Senhor tem derramado a tua glória sobre essa casa. Ó Deus, eu declaro, até aqui o Senhor os ajudou. Ó Deus, até aqui o Senhor os ajudou. Pai, eu te dou graças porque a confiança dessa casa está no Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe cada ser. Pai, o Senhor sabe cada membro que precisa ainda ser alcançado. Ó Deus, em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. E o Senhor continua a operar nessa família, Pai. Eu te agradeço por essa casa. Ó Pai, eu oro pelo pai da Camila. Pai, nessa hora, visita ele, Senhor. Completa a boa obra na vida desse homem, meu Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te rendo graças. Ó Deus, e me coloco, Senhor, nessa hora, em oração, por todos aqueles que estão descrentes. Amém. Os descrentes. A sua esperança tem que estar no Senhor. Aleluia. Ele te dá o sim e o amém. O sim e o amém vem da boca dele. Glória a Deus. E ele é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode estar chorando agora, mas amanhã eu declaro que a alegria do Senhor vai te despertar. O choro pode durar essa noite, mas a alegria, a palavra de Deus nos garante, vem pela manhã. E eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, corações sendo restaurados. A alegria do Senhor sendo derramada para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí da sua casa. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Camila. Você é uma bênção. Amo sua vida. Amém. Também. É muito bom, né, queridos? É muito bom. Amém, né, queridos, assim, hoje, né, eu estou em outro ministério, né, a gente está na comunidade pela A Cruz, mas nós somos todos irmãos, a placa não vamos nos salvar. Então, assim, mas eu agradeço, né, que eu estou nessa casa, e agradeço as outras casas também que a gente tiver, os outros ministérios, né, a gente tem irmãos, a gente tem pastores, amigos. Estamos cooperando para o reino, né? Estamos cooperando para Independente o reino. do... Independente da denominação, né? E Aleluia. assim, porque nós somos filhos.
Amém. Né? A placa, às vezes, só para poder, né, cada um ter, mas nós somos um só corpo, um só membro, né, irmãos, preto, branco, loiro. E assim, eu quero deixar uma palavra, queridos. Amém. Não desista. Não desista. Porque os sonhos de Deus, ele é maior do que os nossos. Aleluia. Né? E crê no amanhã. E crê que ele vive. Que ele reina. Que ele está sobre a sua vida. Às vezes você não está numa situação, às vezes, de uma doença. Mas, às vezes, numa situação que, às vezes, uma porta pode estar fechada. Às vezes, uma situação de perdão, né? De perdão. O perdão trava, né, queridos? O perdão a falta trava, dele, na verdade. O perdão, às vezes, a gente perde, a gente anda muito tempo para trás e a gente retém aquela benção que está ali na porta. Então, assim, não desista e perdoa. Perdoa, queridos. Perdoa, porque o perdão, ele traz a paz, ele traz uma sabedoria, ele traz a sua alma, ele traz noites de sono abençoada. Paz. Em nome de Jesus. Então, assim, eu quero, né, estar agradecendo, né, Lorena, por você estar aqui comigo. Agradecer prazer, ao pastor Marquinhos, né, que é o pastor Marcos. O Wesley está aqui comigo também. Os nossos irmãos da igreja, né? A gente está com saudade, né? Mas vai passar. Em breve estamos que estaremos reunidos, né? Todos. E eu agradeço todo o corpo. Mesmo, de coração. Agradeço, né, o pessoal que participou da live. Agradeço, assim, meus amigos, minha família. Aqueles, né, que às vezes que eu nem conheço, pode me chamar lá, que eu estou aqui para dar uma força. Às vezes você precisa de uma palavra, de uma palavra, estou aqui. Chama aí no inbox, estamos aqui, pode me chamar, que estamos aqui para cooperar, para ajudar, tá? E vamos agradecer ao pessoal que participou da live do Facebook, do Instagram. Pessoal, ó, um beijo. Que essa semana seja uma semana de bênção, viu? Uma semana de vitória. Em nome de Jesus. E siga nós aí na parte, né? Os meus amigos aí, ó, povão, me siga aí na minha página, compartilha aí, tá? Vamos aí, lá no YouTube tá tendo, depois vocês seguem lá, tá, pessoal? Nós estamos... Esse testemunho da Camila vai estar disponível na nossa página no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, lá tem palavras poderosas, você pode ver de novo, você pode compartilhar... o sininho lá, você tem que ligar para poder você ser avisado quando chegar um conteúdo novo. Então, se você não segue, comece a seguir, compartilhe essa palavra de vida com o máximo de pessoas que você puder, para que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele alcance cada vez mais vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, e outra coisa, 100% de oração é 100% de sucesso. É isso. Oração é a chave. A chave da vitória. Oração é a chave. Amém? Amém, queridos. Boa Glória noite. a Deus. Muito obrigada aí por ter nos acompanhado. Um grande abraço e até a próxima. Amém. Amém. Aleluia.